Oi pessoal, Gilmar aqui de novo. Nesse vídeo aqui eu vou falar para vocês sobre o jeito, a forma como eu fiz, junto com uma grande equipe aí, a disposição dos córregos, os 149 córregos. É muito interessante porque se vocês perguntarem para mim onde que eu fui buscar isso, como foi a forma que eu iniciei, não existe, né? Eu costumo dizer que a forma como eu comecei a fazer a disposição foi do meu jeito que eu achava que dava, né? Lógico que eu fui buscar outras experiências para saber como é que se fazia alguma disposição e na verdade eu não encontrei em nenhum lugar, tanto na internet quanto em livros, uma metodologia que explicasse como que a disposição deveria ser feita. Eu trabalho há mais de 40 anos, na área de engenharia e na área de topografia e também, entre aspas, eu fui relojoeiro, durante 3 anos. Então eu aprendi como que funciona uma máquina, uma máquina aí de 600 peças, como cada peça tem que estar no seu lugar e como que as coisas devem funcionar, porque relógio é alta precisão e tudo tem que estar perfeitamente no lugar correto. E isso me ensinou muito também, nessa questão da despoluição, que eu percebi depois de olhar um sistema de esgoto que tudo tinha que funcionar perfeitamente bem para que funcionasse a questão da despoluição, porque o sistema tinha que funcionar perfeitamente de esgoto, para que não agredisse, para que não penetrasse numa galeria de águas pluviais e que também todo o despejo das residências não fosse feito na galeria de águas pluviais. Eu percebi isso depois de um certo tempo, que todas as redes pluviais dentro de uma bacia estavam interligadas. Outra coisa que eu não sabia também é que todos os fundos de vales, todos, sem exceção, eles escoam para o mesmo ponto do córrego principal, do rio principal. Então todos os impactos que existem numa bacia acabam acontecendo no ponto final, que a gente chama de exutório, também chama da foz, em que toda a contribuição, todo o impacto que sofre uma galeria, uma rede pluvial dentro de uma bacia hidrográfica, acaba vertendo para aquele ponto. Isso foi se somando a um monte de coisas, Trabalhei depois durante mais de 20 anos na questão de cadastro de esgoto, e isso me deu uma noção perfeita de como que funciona um sistema, tanto a parte de nivelamento, cota de fundo, toda uma parte técnica muito delicada, tem que se perceber coisas de milímetros às vezes para saber o que cai para um lado, o que cai para o outro. Percebi também que os limites de uma bacia de esgotamento não são os mesmos limites de uma bacia hidrográfica. De uma subbacia hidrográfica, então, é completamente diferente de uma subbacia de esgotamento. E isso tudo foi se somando a um monte de outras coisas, A própria relojoaria, o próprio consumo de como que as pessoas consomem a água e quanto dessa água volta para o esgoto, isso tudo foi um grande aprendizado. E depois eu acabei criando, uma metodologia no trabalho lá de pós-graduação, mas que não estava afinada ainda. Era simplesmente um trabalho teórico, do que eu achava que poderia ser. E foi legal, porque logo em seguida houve a possibilidade, a oportunidade de fazer a disposição em um córrego. E aí foi utilizada essa metodologia e eu percebi, que algumas coisas não batiam muito bem, Eu precisava de aprimorar algumas coisas, descobrir algumas coisas, E acabei descobrindo coisas que me ajudaram muito, muito mesmo. E que acabou fazendo com que a despoluição acontecesse, Situações em que às vezes eu não conseguia nem dormir de noite, eu tinha que resolver um problema e não conseguia. E eu lembro muito bem que um dia eu cheguei para o Erli e falei assim para ele, Erli, nós vamos para campo e qualquer problema que a gente tiver, a gente tem que resolver no campo. A gente não pode vir com um problema aqui para o escritório, porque aqui a gente não vai conseguir resolver nada. Lá a gente consegue enxergar, lá a gente consegue ver, lá a gente vai conseguir definir o que a gente tem que fazer ou não. E foi interessante, porque quase todos os problemas nós sempre resolvemos no campo. E foi um trabalho muito legal. Depois ele foi se aprimorando. O segundo córrego foi ficando mais fácil, o terceiro mais fácil ainda, o quarto. E aí foi um trabalho que
Vocês podem não acreditar, virou rotina, sabe? Despoluir um córrego se torna uma coisa muito simples, muito fácil, né? É só seguir os passos certinhos, né? Lógico que tem um monte de outras coisas, outros órgãos que estão envolvidos, mas que a gente também foi aprendendo a trabalhar, tanto com o pessoal da prefeitura, quanto com a população. Esse trabalho com a população é muito importante, esse aprendizado demorou muito tempo até, né? Demorou depois de 3 anos que o Córrego Limpo já estava acontecendo, foi que a gente acabou descobrindo formas, né, de conseguir envolver a população. Então, só para dizer para vocês que despoluir córrego não é um bicho de 7 cabeças. Não é. Despoluir um rio é a mesma coisa. É a soma, né, da despoluição desses córregos. Eu fiz um trabalho junto com uma equipe da despoluição do Rio Pinheiros. E o Rio Pinheiros são 25 quilômetros de extensão e são quase 3 milhões de pessoas que moram na bacia. Fora outros milhões de pessoas que trabalham na bacia, que passam pela bacia. E nesse trabalho da despoluição do Rio Pinheiros, foi que eu percebi que dava para fazer esse trabalho porque era a soma da despoluição de todos os córregos que chegavam nele. Então, acabei junto com essa equipe fazendo um diagnóstico de todas as bacias do Rio Pinheiros e como que a gente deveria trabalhar nessas bacias para conseguir fazer a despoluição. Foi um trabalho completo. Deixamos esse trabalho muito arredondado para se fazer a despoluição. É um trabalho que está sendo ainda discutido dentro da Sabesp lá. É um trabalho muito grande, mas que é possível fazer sim. E da mesma forma que é trabalhar com córrego, com um rio pequeno, com uma bacia de 10 quilômetros, de 20 quilômetros. A bacia do Rio Pinheiros tem 272 quilômetros quadrados. Então é muito grande, né? Mas dá para fazer, sabe? Se a gente se propõe a fazer e começa a fazer com uma certa metodologia, com certo critério, é bem possível que a gente consiga isso aí. E se todo mundo trabalhar junto, não é muito difícil, não é mesmo, sabe? A gente, com várias frentes de serviço, a gente conseguiria fazer um excelente trabalho. Mas é um trabalho que está sendo desenvolvido lá e que eu acho que ainda vai acontecer. Eu só estou fazendo esse vídeo para falar para vocês que despoluir é muito simples mesmo, sabe? Com método, com critério, com vontade e com garra, sabe? Com garra de fazer com que a despoluição aconteça. Tenho certeza para cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo que é possível. Qualquer rio, seja o Pinheiros, Tietê, seja os rios que existem em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, e outros estados também que eu sei que tem problemas com os grandes rios. Se vocês puderem, comece pelos córregos. Vai ser um grande aprendizado e com certeza vocês vão chegar nos rios, que aí vocês vão ver que não vai ser nada difícil despoluir, tá? Então esse vídeo é só para dar essa dica para vocês, para que vocês acreditem, né? Vou postar outros vídeos aí de córregos que a gente tem, em que tem peixe, tem garça, já tem, né? Já tem vida. E é interessante de saber que esse rio um dia estava completamente podre e que hoje eles já estão despoluídos, sabe? Com água transparente, e que a gente consegue, se a gente tiver vontade mesmo de fazer esse tipo de trabalho. Então, obrigado, né? Clique aqui embaixo, faça algum comentário, algumas perguntas que vocês queiram fazer, eu estou à disposição de cada um de vocês, tá? Muito obrigado.